mais doces que cordeiros e mais ferozes que leões. Esses guerreiros uniram a mansidão do monge à valentia do cavaleiro, de modo que não se sabia se era uma coisa ou a outra. Eles adornaram o templo com armas e não com joias, com escudos e não com coroas, com arreios e selas e não com candelabros. Foram ávidos de triunfo e não de glória, de combates e não de pompa, inimigos de palavras inúteis, ações desnecessárias, ociosidade, risadas imoderadas e tagarelices. Foi assim que Bernardo de Claraval descreveu uma das figuras mais contraditórias e fascinantes da história média: o cavaleiro templário. Homens que faziam votos de pobreza, castidade e obediência, mas que também vestiam armaduras, montavam cavalos e marchavam para o campo de batalha. Eles não buscavam riquezas, glória ou reconhecimento, pois lutavam por uma causa que consideravam maior do que suas próprias vidas. Eram religiosos, mas sua religião exigia que estivessem preparados para matar e morrer. Eram monges e cavaleiros ao mesmo tempo, e durante quase 2 séculos, poucos homens seriam tão respeitados e temidos no campo de batalha quanto eles, os Cavaleiros Templários, uma das mais lendárias tropas de elite da história. Tudo começou no final do século XI, quando a Europa cristã lançou a primeira cruzada. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos do Ocidente a marcharem para a Terra Santa, e 4 anos depois, em 1099, os cruzados conquistaram Jerusalém. Mas conquistar a cidade era apenas o começo. Milhares de peregrinos continuavam chegando da Europa, atravessando centenas de quilômetros para visitar os lugares sagrados. Bandidos e grupos armados atacavam as caravanas, e viajar pelas estradas podia significar colocar a própria vida em risco. Foi nesse cenário que, por volta de 1119, o cavaleiro francês Hugo de Payens reuniu um pequeno grupo de companheiros e apresentou ao rei Balduíno II de Jerusalém uma proposta: formar uma ordem de cavaleiros dedicada a proteger esses peregrinos. Eles fariam votos religiosos e abandonariam a vida comum para se dedicar completamente a essa missão. O rei apoiou o projeto e permitiu que eles se instalassem junto ao complexo do antigo Templo de Salomão. Por isso eles ficaram conhecidos como os Cavaleiros do Templo, ou Templários. No início eram poucos, não possuíam um enorme exército nem uma rede de castelos. Eram apenas um pequeno grupo de cavaleiros tentando sobreviver em uma terra cercada por inimigos. Mas havia algo diferente neles. Um cavaleiro medieval comum podia lutar buscando prestígio, riquezas ou glória. O templário fazia exatamente o contrário. Ele obedecia, controlava seus desejos, aceitava uma vida de disciplina e sacrifício. Em 1129, os templários receberam reconhecimento formal do Concílio de Troyes, e sua regra passou a organizar todos os aspectos da vida desses homens. A partir daí, a ordem começou a crescer. Em pouco tempo, os templários já possuíam propriedades em várias regiões. O pequeno grupo que havia começado protegendo peregrinos estava se tornando uma verdadeira máquina militar. E a disciplina era a principal arma dessa máquina. Os templários não eram simplesmente um grupo de cavaleiros corajosos reunidos para a batalha. Eles pertenciam a uma organização hierarquizada na qual a obediência era fundamental. No campo de batalha, mantinham suas formações, protegiam seus estandartes e seguiam ordens. Isso fazia deles uma força especialmente perigosa. Enquanto um cavaleiro comum poderia abandonar sua posição e perseguir um inimigo, um templário sempre permanecia com seus companheiros. Sua força estava na unidade. Os templários foram responsáveis por desenvolver mecanismos financeiros sofisticados para movimentar dinheiro e administrar propriedades por toda a Europa. Então veio o homem que colocaria essa máquina diante de um dos seus maiores desafios: Saladino. Durante o século XII, o líder muçulmano conseguiu unir diversos territórios e forças que antes estavam divididas, criando uma ameaça cada vez maior aos estados cruzados e cristãos. Em 1187, cristãos e muçulmanos se enfrentaram na Batalha de Hattin. O resultado foi devastador para os cruzados. O exército cristão foi derrotado, muitos homens foram mortos ou capturados e pouco tempo depois, Jerusalém caiu. Entre os prisioneiros estavam membros das ordens militares, incluindo templários e hospitalários, uma outra ordem cristã. A perda de Jerusalém provocou choque na Europa e levou à Terceira Cruzada. Liderada por alguns dos homens mais poderosos do Ocidente, entre eles o lendário Ricardo Coração de Leão, os templários participaram da campanha e estavam presentes na luta pela cidade de Acre, que caiu em 1191, mas recuperar Jerusalém seria mais difícil.
Durante décadas, templários continuariam combatendo no Oriente, defendendo fortalezas, escoltando tropas e participando de campanhas contra as forças muçulmanas. Em 1204, a Quarta Cruzada se desviou completamente do objetivo e terminou com o saque de Constantinopla, uma das maiores cidades do mundo cristão. Os templários continuaram lutando em diferentes campanhas, mas a situação dos estados foi piorando. Os territórios cristãos no Oriente estavam cada vez mais isolados e seus inimigos estavam mais organizados. Finalmente, em 1291, aconteceu o golpe definitivo. Acre, o último grande bastião cristão na Terra Santa, foi cercada por um enorme exército muçulmano. Durante semanas, os defensores resistiram atrás das muralhas. Templários estavam entre aqueles que permaneceram na defesa. Quando a cidade caiu, muitos morreram. Os sobreviventes foram obrigados a abandonar a Terra Santa. Jerusalém estava perdida e os cruzados haviam sido expulsos do Oriente. E agora os templários tinham um problema: o que fazer com uma ordem militar criada para defender uma terra que já não estava mais sob controle cristão? A resposta então veio alguns anos mais tarde, mas não da forma que eles esperavam. Na França, o rei Filipe IV, o Belo, estava profundamente endividado e precisava desesperadamente de dinheiro. Os templários, por outro lado, possuíam terras, propriedades e riqueza. E além de ricos, eram independentes demais para um rei que desejava controlar tudo no seu território. Filipe começou então uma campanha contra a ordem. Os templários foram acusados de heresia e diversos crimes. Em 13 de outubro de 1307, o rei ordenou a prisão dos membros da ordem na França. Muitos foram interrogados e torturados. O processo se transformou em uma gigantesca disputa política entre Filipe e o Papa Clemente V. Durante anos, os templários permaneceram presos, enquanto suas propriedades eram confiscadas e sua reputação destruída. Em 1312, a Ordem do Templo foi oficialmente dissolvida, mas o último ato dessa tragédia aconteceria 2 anos depois. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, foi levado à fogueira. O homem que havia comandado uma das organizações militares mais poderosas da Europa terminou seus dias preso como prisioneiro e condenado por heresia. A ordem havia desaparecido, seus castelos entregues a outros proprietários e suas riquezas confiscadas. Mas em Portugal, a história tomou um outro caminho. O rei Diniz conseguiu preservar grande parte da estrutura templária e em 1319 foi criada a Ordem de Cristo. Muitos bens e homens que pertenciam aos templários foram transferidos para essa nova ordem. Séculos depois, a Ordem de Cristo estaria profundamente ligada à expansão marítima portuguesa e sua cruz apareceria nas velas de embarcações que atravessariam o Atlântico durante a Era dos Descobrimentos. Assim, a história dos Templários não terminou completamente naquela fogueira em Paris. A organização morreu, mas parte do seu legado continuou existindo. E foi justamente isso que transformou os Templários em algo muito maior do que uma ordem militar medieval. Com o passar dos séculos, surgiram histórias sobre tesouros, relíquias, sociedades secretas e sobreviventes. Muitas dessas histórias não possuem evidências, mas talvez os templários nem precisassem dessas lendas para serem extraordinários. Eles começaram como um pequeno grupo de cavaleiros encarregados de proteger peregrinos e terminaram como uma organização internacional, militar e religiosa. Lutaram contra alguns dos maiores exércitos do Oriente, construíram fortalezas, perderam Jerusalém, sobreviveram a derrotas e finalmente foram destruídos por uma combinação de política e poder. E aqui estamos nós falando deles quase 1000 anos depois. Os templários eram religiosos que fizeram da guerra a sua profissão, cavaleiros que abandonavam a glória pessoal, homens que estavam lutando por algo muito maior do que as suas próprias vidas. Nasceram para proteger os peregrinos, se transformaram em uma das mais temidas forças militares da cristandade e terminaram presos e executados por aqueles que um dia haviam apoiado sua existência. A Ordem do Templo morreu, mas a imagem do monge vestido de armadura sobreviveu. Mais doces que cordeiros e mais ferozes que leões. Monges na oração, guerreiros na batalha, cavaleiros templários, uma das mais lendárias tropas de elite da Idade Média.